Olá pessoal, esse é um vídeo para falar com vocês sobre uma metodologia muito utilizada na prática por quem trabalha com projetos de drenagem e também projetos de barragens de pequeno ou médio porte, onde a gente precisa determinar uma chuva intensa com uma determinada duração. Em bacias pequenas e médias, o tempo de concentração da bacia ele é de apenas alguns minutos ou algumas horas. Então, você precisa determinar uma chuva de projeto que seja também de alguns minutos ou algumas horas. Quando a bacia é pequena, quando você trabalha com tempos de retorno que não são muito altos, tipicamente abaixo de 100 anos de tempo de retorno, então você pode usar uma equação IDF que você conheça para a região que você está estudando e você tenha confiança nessa equação, né, para poder fazer a estimativa dessa chuva. Mas quando a gente precisa fazer uma estimativa para tempos de retorno maiores, né, tipicamente de barragens, por exemplo, que você trabalha com 500, 1000, 10 mil anos, então é interessante você utilizar dados de um posto, de uma estação de medição de chuva que tem uma série histórica de longo prazo, em que você possa fazer um cálculo estatístico usando esses dados. Só que as estações pluviométricas que nós temos, elas, na grande maioria, são estações que possuem dados diários de precipitação, né? E o que a gente precisa é uma chuva com duração menor do que um dia. Então, o procedimento que se utiliza é usar esses dados diários para fazer a estimativa para os tempos de retorno que você necessita, e depois usar um método para, a partir da chuva diária, você estimar chuvas com durações menores do que um dia. O método mais utilizado para se fazer isso é o método das relações de durações. Então, eu vou nesse vídeo explicar o que é esse método e como que a gente aplica, e vocês vão ver que é um método bastante simples e é muito utilizado na prática da engenharia para quem trabalha com drenagem e com barragens. Muito bem. O método das relações das durações, ele baseia-se em duas premissas relacionadas às equações ou às curvas de intensidade, duração e frequência. Então, existe a tendência das curvas de probabilidade de intensidade por tempo de retorno, né, delas se manterem equidistantes, serem curvas paralelas. Eu vou mostrar um exemplo depois em que isso fica claro. E, bem, para diferentes locais existe uma grande similaridade entre as relações entre precipitações de diferentes durações e com o mesmo tempo de retorno. Também vou mostrar isso, o que são essas similaridades. Então, relação entre durações é a relação entre a precipitação de uma determinada duração T1 dividido por uma precipitação com duração T2. Então, considerando o mesmo valor de T1, por exemplo, entre chuva de 30 minutos e de 1 hora, existe uma relação entre essas chuvas intensas com essas durações e elas se mantêm constante, válido esse mesmo valor de R, dessa relação, para uma determinada região. Então, aqui a gente tem uma curva IDF típica, a gente tem a curva que no eixo vertical a gente tem a intensidade em milímetros por hora, e aqui a gente tem no eixo horizontal a gente tem a duração da chuva em minutos. E cada linha dessa é uma linha para um determinado tempo de retorno. Então, essa curva é construída com base numa série histórica de precipitação, que tem durações menores do que um dia. Isso normalmente é construído a partir de um registro de um pluviógrafo que registra chuva com pequenas durações. Então, você pode fazer uma análise estatística, ajustar uma distribuição de probabilidades e, a partir disso, então, construir essas curvas. Então, essas curvas com diferentes tempos de retorno, elas tendem a ser paralelas e, então,
essa é uma característica que é similar para uma determinada região, e a gente pode utilizar isso, então, para fazer estimativas de precipitação intensa para diferentes durações. Então, por exemplo, vamos ver aqui nessa curva aqui, se nós pegarmos a duração de 60 minutos e a duração de 30 minutos, que está mais ou menos aqui. Deixa eu mudar aqui o meu computador. Então, vamos considerar aqui a duração de 60 minutos e a duração de 30 minutos, que está aqui nessa linha. Então, para a duração de 60 minutos, se a gente vê aqui no tempo de retorno aqui de 5 anos, para um tempo de retorno de 5 anos, chuva de duração 60 minutos, a gente vem nessa curva e a gente obtém aqui uma intensidade de 43 milímetros por hora. Para a duração de 30 minutos, a gente vai obter aqui também no tempo de retorno de 5 anos, a gente vem nesse ponto, trazendo aqui, a gente obtém mais ou menos aqui 67 milímetros por hora é a intensidade para a duração de 30 minutos e tempo de retorno de 5 anos. Então, a gente pode fazer a seguinte conta com esses valores. Então, para o TR de 5 anos, então, para esse tempo de retorno, a gente tem que a chuva de 30 minutos, com duração de 30 minutos, ela tem uma intensidade de 67 minutos, né, e milímetros por hora, né, então se eu multiplicar isso pelo tempo, né, pela duração, em horas também, então eu faço 30 minutos dividido por 60, para a gente ter o valor em horas, a gente vai ter um valor de 33,5 milímetros. Então, a chuva de 30 minutos tem esse valor para o tempo de retorno de 5 anos. Para a duração de 60 minutos, a intensidade é 43, multiplicando pelo tempo, que é 1 hora, 60 sobre 60, então a gente vai ter 43 milímetros, é o valor da precipitação de 60 minutos. Se nós a relação entre esses dois, a precipitação dessas duas durações vai ser a precipitação de 30 minutos dividido pela precipitação de 60 minutos. Então, a gente tem 33,5 dividido por 43, que dá 0,78. Né? Então, a relação entre a precipitação de 30 minutos e 60 minutos, ela é de 0,78 para essa curva aqui. Né? Então, se a gente olhar as outras curvas aqui, a gente vai ver que entre essas duas durações aqui, as curvas são similares. Então, se a gente fizer esse mesmo cálculo, o resultado vai ser parecido, porque essas curvas tendem a ser paralelas, não são exatamente paralelas, mas tendem a ser paralelas, então essas relações tendem a ser similares. Né? Então, haverão diferenças se a gente calcular para outros tempos de retorno, mas essas diferenças vão ser relativamente pequenas. E quando a gente olha curvas IDF para uma determinada região, a gente vai ver que esse comportamento ele se mantém quando a gente compara curvas de diferentes postos pluviométricos. Então, é razoável se admitir um determinado valor de relação entre essas precipitações válido para uma determinada região. Então, a gente admite que isso, que certos valores médios, né, representam bem o comportamento dessas precipitações, e a gente utiliza esse valor de relação para poder fazer estimativas de duração com diferentes de chuvas, né, com diferentes durações, chuvas intensas com diferentes durações. Essa curva aqui eu tirei do livro do Tucci, Hidrologia, Ciência e Aplicação, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, a partir disso, então, a gente encontra na literatura, manuais e livros, a gente vai encontrar tabelas como essa daqui, né, em que você tem as diferentes relações aqui entre diferentes durações. A gente parte sempre da precipitação de um dia. Aqui a precipitação de um dia é aquela precipitação que a gente obtém dos postos pluviométricos convencionais.
você baixa lá da Hidroeb, do INMET, você tem séries históricas de 30 anos ou mais, né, de postos pluviométricos que são de chuva de um dia. Então, a gente parte desses dados, faz uma análise estatística, ajusta uma distribuição, calcula precipitação de um dia para diferentes tempos de retorno, e aí, a partir daí, você pode estimar para outras durações também. Então, partindo da precipitação de um dia, a gente estima a precipitação de 24 horas, né? Parece que são coisas iguais, mas não são, e aí, tendo a precipitação de um dia, você estima a de 24 horas. Basta multiplicar a precipitação de um dia por 1,14. Esse é um valor típico que a gente utiliza aqui no Brasil. Tendo a de 24 horas, eu posso, por exemplo, calcular de 12 horas. Basta multiplicar a precipitação de 24 horas por 0,85. Para saber a de 10 horas, eu multiplico a de 24 horas por 0,82. Né? Para saber a de 30 minutos, eu primeiro tenho que calcular eu tenho a de 24 horas, calculo a de 1 hora, multiplicando por 0,42, e depois, tendo a de 1 hora, eu calculo a de 30 minutos, multiplicando por 0,74. Veja que essa aqui é a relação que é utilizada no Brasil, né? 30 minutos sobre 1 hora, é 0,74, né? E o cálculo que eu mostrei ali, usando aquela curva, deu 0,78. Então, tem uma diferença, mas não é uma diferença muito grande. Então, a partir dessas relações, então, sabendo a de um dia, você calcula todas as outras demais durações. Então, o que é essa chuva de 24 horas? Por que a gente tem a diferença entre chuva de 24 horas e chuva de um dia? Né? A precipitação de um dia é o total de chuva medido nos horários de medição pluviométrica. Né? E a precipitação de 24 horas é o maior valor de chuva no intervalo de 24 horas, que não é necessariamente esse horário padrão de medição. Então, a precipitação diária, né, de um dia, entre os horários de medição pluviométrica. Então, no caso da Agência Nacional de Águas, por exemplo, é o valor entre 7 horas de um dia, né, até 7 horas do dia seguinte. Então, isso é o que é utilizado na rede hidrométrica da Agência Nacional de Águas. No caso do INMET, o horário é das 9 às 9. Então, das 9 da manhã de um dia até 9 da manhã do dia seguinte. Então, esse é o horário, né, de medição pluviométrica, das medições convencionais. No caso da precipitação de 24 horas, né, a gente não se prende a esses horários de medição pluviométrica. Então, só para a gente ver aqui qual é a diferença, ficar mais claro, um exemplo aqui, são valores de chuva registrado em um intervalo de tempo de 2 dias, né, 48 horas. Então, nesse intervalo de tempo aqui, a gente tem o horário de medição convencional, a chuva diária para esse caso, ela é o total de chuva entre as 7 da manhã de um dia e 7 da manhã do outro. Então, a gente tem um total aqui de 230 milímetros de chuva, precipitação diária. Então, para esse horário, considerando aqui o horário que a ANA, Agência Nacional de Águas, normalmente utiliza. A chuva de 24 horas, a gente vai percorrer esse gráfico usando uma janela móvel de 24 horas para fazer os cálculos. Então, a gente começa com o primeiro valor de chuva, né, e pega os 24 primeiros valores. Se a gente pegar esses 24 primeiros valores e somar, a gente vai ter 221 milímetros de chuva. Agora eu pego essa janela de 24 horas e desloco ela por 1 hora. Ao fazer isso, então a gente vai pegar do segundo dia até o 25º dia. Então o total vai dar 216. Se eu deslocar mais 1 hora, né, do terceiro até o 26º, vai dar 217 e assim por diante. Se eu fizer isso para toda essa série que eu tenho aqui, a gente vai chegar à conclusão que o maior valor acumulado de 24 horas vai estar aqui, nesse período aqui, nessa janela aqui, começando às 20 horas. Então, a gente vai ter um valor total de 353 milímetros.
Então, ele é maior do que o valor diário que a gente mediu aqui das 7 às 7. Pode acontecer que essa máxima de 24 horas aconteça das 7 às 7, mas, de maneira geral, não acontece, e essa chuva de 24 horas, usando a janela móvel, ela tende a ser maior do que a chuva registrada nos horários convencionais. Então, essa é a diferença entre chuva de 24 horas. Bem, vamos ver um exemplo no Excel de como é que, conhecendo então essas relações, como é que a gente faz o cálculo. É bastante simples. Então, aqui no Excel eu tenho um exemplo peguei os dados de uma estação pluviométrica da Agência Nacional de Águas e essa estação tinha uma série histórica de valores diários com um total de 61 anos. Então, para cada um desses anos, eu selecionei o máximo valor diário da série histórica e peguei esses valores diários, coloquei em ordem decrescente. Então, a gente tem aqui o valor em ordem decrescente, do maior ao último valor, a ordem de cada um deles. Calculei a probabilidade, que é a ordem dividido pelo número total de dados mais 1, então é 62. O tempo de retorno, que é o inverso da probabilidade. Calculei aqui o logaritmo neperiano das precipitações máximas de um dia, para poder fazer um ajuste, um cálculo pela distribuição log normal, né? Então, para calcular os valores pela distribuição log normal, eu fixei aqui os valores de tempo de retorno até 10 mil anos, supondo que eu preciso de precipitações até esse valor de tempo de retorno. Aqui a gente tem a média, o desvio padrão dos valores de logaritmo das precipitações máximas, né? Então, para calcular os valores de precipitação pela distribuição log normal, eu utilizo a função do Excel inv.log normal, onde a gente entra com 1 menos o valor de probabilidade que eu fixei e entramos também com a média e o desvio padrão da série de logaritmos dos dados observados. E aí a gente tem então uma estimativa dos valores de precipitação máxima com base na distribuição log normal. E aí, colocando isso num gráfico, né, a gente tem aqui os pontos são os valores observados e as estimativas de tempo de retorno por esses valores observados, e a gente tem a linha aqui que são os valores da distribuição calculados pela distribuição log normal. A gente vê que ela representa muito bem os dados, está se ajustando muito bem aqui aos valores observados. Então, agora, se eu quiser calcular, então eu tenho a de um dia, né? Mas o que eu preciso para o meu caso é a precipitação máxima para um tempo de, por exemplo, 30 minutos. Então, como é que eu faço o cálculo, né? Se eu quero para 30 minutos, então eu vou ter que fazer primeiro o cálculo da precipitação. Eu quero chegar na de 30 minutos. Então, eu vou ter que calcular primeiro a precipitação de 24 horas. Eu tenho a de um dia, eu vou ter que calcular de 24 horas. E depois, eu vou calcular a de precipitação de 1 hora. E, tendo a de 1 hora, eu vou chegar na de 30 minutos. Então, o cálculo, eu vou usar a tabela que eu mostrei aqui. Para a chuva deixa eu copiar aqui essa tabela, fazer aqui. Então, eu tenho aqui a tabela. Para saber a precipitação de 24 horas, eu multiplico a precipitação de um dia por 1,14. Então, vai ser igual a precipitação de um dia vezes 1,14. Para saber a precipitação de 1 hora, eu vou pegar a precipitação de 24 horas e vou multiplicar por 0,42. Então, vai ser a de 24 horas vezes 0,42. E para saber a de 30 minutos, eu vou ter que multiplicar a de 1 hora por 0,74. Então, pego a de 1 hora vezes 0,74. Então,
15,9 milímetros. Então, a gente tem os valores para cada uma das durações, e é só aplicar isso para todas os tempos de retorno. Então, a gente tem os valores, né, de precipitação máxima para essas durações. E aí, se eu estou interessado na de 30 minutos, então são esses valores aqui que eu vou utilizar. Vou até adicionar aqui na minha curva, né, vou adicionar a precipitação de 30 minutos. Valores de X vão ser aqui os tempos de retorno, os valores de Y vão ser os valores de precipitação de 30 minutos. Ok. Então, a gente vai ter essa linha aqui, deixa eu formatar isso aqui. Vamos colocar aqui como sendo sem marcador, e a linha, vamos colocar uma linha sólida. Então, essa linha verde aqui são os valores de precipitação para, então, a duração de 30 minutos. Aqui o meu eixo horizontal está em logaritmo, o vertical não está. Se eu colocar esse eixo aqui em escala logarítmica, a gente vai ter também. Então, a gente tem as duas curvas aqui, a gente vê que elas são curvas paralelas, né? Então, porque todos os valores foram multiplicados peguei os valores diários e multipliquei por uma constante. Então, essas curvas são paralelas. Essa é uma característica que a gente observa também nos dados observados, é uma das premissas utilizadas para esse método. Ok? Então, é bastante simples de utilizar, né? Então, por isso é bastante utilizado na prática e é aceito aí nos projetos de engenharia esse procedimento para se fazer. É interessante utilizar, né, principalmente quando você precisa de tempos de retorno elevados, né, e você tem uma série histórica de um posto, né, disponível próximo do local que você pode utilizar.